Enquanto isso, de volta ao pavilhão Jawa, o soberano Yang ainda queima toda a sua energia interna com a alma. O pessoal percebe que só falta uma pessoa, que deve ser o soberano da espada. O soberano da espada permanece inconsciente, envolto pelo fogo rosa e várias pétalas de flor plus. Perto do trono, Hua Hin senta-se, olhando para o pai com dor nos olhos. Em outra parte do mundo, o comandante Jiang fica chocado ao ouvir o que Cho lhe contou e educadamente pede que repita. Enquanto limpa a boca, o oficial Cho repete que decretou estado de imobilidade e bloqueio total no Distrito 32. Ele explica que ninguém deve se mover, nem ser permitido entrar. Também ordena o recall imediato de todo o pessoal destacado. O comandante ainda está chocado e pergunta por que tomou essa decisão repentina. O oficial apenas responde que são tempos precários, que exigem medidas extremas. Ele continua dizendo que 2000 anos de paz foram tempo demais e o prestígio da Aliança Marshall, formada pela união dos grandes sexos, já se esvaiu. Pergunta ao comandante se sabe o que acontece quando os dentes do tigre que domina uma montanha caem. Tentando ilustrar a situação com uma metáfora, o comandante Yang responde que os lobos tomarão o lugar. Shu diz que está errado, que os lobos tentarão se tornar tigres. Lembra que os lobos formaram matilhas por causa dos tigres. Ele acrescenta que quando o tigre desaparece, os lobos olham ao redor, com olhos que viram o tigre e os companheiros parecem fracos. Isso os faz querer atacar, pois são muito mais fracos que o tigre. O primeiro alvo, ele diz, é o lobo mais forte numa luta pelo poder. O oficial Cho rapidamente retorna ao seu pod de voo e caminha com o comandante, enquanto outros membros da seita se curvam a ele. Continua dizendo que os lobos usarão seus hábitos de caça em matilha para se unir e matar o lobo mais forte entre eles. Ele deixa claro que a seita deles é o lobo mais forte no mundo marcial atual e precisam agir com extrema cautela. O comandante pergunta se ele está dizendo que o indivíduo desconhecido que usa a arte marcial da seita está ligado a isso. Chu confessa que não sabe, e esse é o maior problema. Ao entrar no pod, diz que recebeu uma comunicação de emergência antes de chegar ao distrito. Um desconhecido está indo para o Monte Hua. O comandante Yang fica chocado ao ouvir Monte Hua e pede confirmação. O oficial afirma, dizendo que um elemento desconhecido foi colocado num barril de pólvora pronto para explodir. Eles estão a uma faísca de uma explosão no mundo Marshall. Cho explica que, por isso, é crucial entender a situação antes de agir. Ele entra no pod e parte da seita, esperando entender logo o que está acontecendo. O comandante apenas o observa partir, sem saber o que pensar. Ele franze a testa e parece que terão que esperar, sem agir por enquanto. No Monte Hua, Sirong e o grupo vão ao pavilhão Jawa para encontrar Hua Rin. Sirong pede que Hua confirme o que disse sobre as pessoas desaparecidas, que sempre aparecem à noite. Hua diz que sim, exceto pelo pai, que sempre fica para trás, mesmo com os desaparecimentos. Ela explica que ele permanece na forma de fogo, sentado no trono. Sirong olha para ele sem entender nada da situação. O soberano da espada Yang está sentado no trono em meio ao fogo, sem notar a presença deles. Serong pergunta a Sandhya quanto tempo falta para o pôr do sol, para saber quando as pessoas vão aparecer de novo. Sunja diz que o planeta Monte Hua alterna entre dia e noite a cada 6 horas. Pelas suas contas, falta 1 segundo para o pôr do sol. De repente, algo acontece no segundo seguinte que choca a capitã. Bem à sua frente, como um relógio, o soberano da espada se levanta e abraça Hua, segurando a cabeça dela como da última vez. Oma explica que ele faz isso como acariciar a cabeça, sem consciência. Ela narra que ele até toma chá enquanto observa o local e depois vai ler no jardim. Ela diz que essas foram as exatas coisas que ele fez antes dela sair para a última turnê de apresentações, no aniversário do ano passado. Ou seja, ele está nesse ciclo há muito tempo. Diz que por algum motivo, ele repete isso todo dia, quando o sol nasce. Hua, ainda triste, conta que os outros também fazem a mesma coisa, todos os dias. Pela comunicação, Robert avisa a capitã que algo está errado, pois ninguém parece estar aparecendo. Ele está sentado num telhado e informa que as ruas continuam vazias. Seryong fica preocupado e se pergunta por que estão atrasados hoje. Então ela pergunta para Sunja se detecta algo. Sunja responde que percebe algo completamente diferente. Ela
Ela olha para a capitã e diz que em vez das pessoas aparecerem, ela parece estar desaparecendo aos poucos. Sir Young começa a sumir da vista deles e ela fica chocada ao ouvir isso. Ela olha para as mãos e percebe que está ficando translúcida, se perguntando o que está acontecendo. Suas mãos desaparecem por completo e ela começa a gritar. Sun-ja avisa que os sinais vitais da capitã parecem estar sumindo. De repente, ela desaparece da vista deles, restando apenas uma luz fraca. Enquanto isso, Huarin permanece nos braços do pai. Fora da atmosfera do planeta Mount Hua, uma nave da Greenwood flutua no espaço. Dentro da nave, Kim, líder da divisão Galáxia, observa Mount Hua-U e suas luas gêmeas. O capitão Chaiju entra e tenta chamar sua atenção para algo. Ele explica que uma teletransporte foi detectado no centro do planeta Mount Hua há pouco tempo. O capitão confirma que a identidade em movimento é o demônio flamejante, Sir Young. Kim pergunta qual foi o destino do teletransporte. O capitão responde que ela foi teletransportada para a segunda lua de Mount Hua, chamada Genta. Enquanto isso, vamos para a paisagem em Genta. A segunda lua de Monte Ho. Em algum lugar da superfície, há um buraco profundo. Dentro do buraco escuro, ouve-se um grito de choque. A luz que restou, após Serong desaparecer, aparece de repente dentro do buraco. Ela continua gritando que seu corpo está desaparecendo, mas não aparece em lugar nenhum. Seu corpo começa a se materializar lentamente no buraco, e ela continua gritando, perguntando por que está sumindo. Seu corpo começa a se formar, mas sem as pernas. Sir Young fica apavorada, perguntando se morreu e virou fantasma. Ela começa a falar com um ser desconhecido que acredita ser Deus, implorando para voltar à vida, pois ainda tem muito a fazer. Ao levantar as mãos em oração, percebe que elas se materializaram completamente. Para de gritar intrigada e se pergunta o que está acontecendo. Surpresa por estar visível, continua perguntando o que diabos está acontecendo. Seu olhar é atraído para as pessoas à sua frente, e ela percebe que pode não estar no além. Na frente dela, o Conde Helly senta-se no sofá com seu assistente androide ao lado. Conde Richelle não fala nada, apenas observa e espera que ela se acalme. Sirong o encara e se pergunta quem ele é. Ele não diz uma palavra, apenas franze a testa e a olha com um olhar sinistro. Um silêncio tenso domina a sala sombria, e nenhum dos dois fala nada. Enquanto isso, na nave Greenwood, o capitão diz a Kim que o teletransporte que observaram parece um pouco estranho. Ele explica que não há sinais de consentimento da entidade durante o processo. O capitão menciona que, se for isso, pode ser uma transferência forçada não autorizada, um teletransporte unilateral proibido pela lei galáctica. Sugere ao líder que isso pode ser um problema sério e que o caso deve ser reportado aos superiores. Kim não se vira e pergunta se existe alguém acima dele. Obviamente, uma pergunta retórica. O capitão entende que ele está pedindo para não ultrapassar sua autoridade, então fica em silêncio. Ele logo solta que não existe ninguém, se curva rapidamente e declara o Tigre Negro como sua única autoridade. Kim elogia a postura e pede para ele continuar monitorando a situação. Ele também comenta que não podem agir ainda, pois o uso de tecnologias proibidas na Lua pode indicar apoio de uma autoridade superior. Pede para o capitão não agir precipitadamente e investigar bem antes de qualquer decisão, para avaliar se saber disso traz mais prejuízo ou benefício. O capitão responde com uma afirmação alta às ordens do chefe. Kim continua olhando para as luas gêmeas, se perguntando o que tudo isso significa. Logo depois, uma informação chega à matriarca da Espada do Céu Oeste, que pede para confirmar se ouviu direito. Parece que Helena contou sobre o homem que conheceu em Mount Hua, e ela pede para repetir. Helena, ajoelhada, explica que o homem disse ser seu pai. Ela esclarece e diz que ele afirmou ser seu progenitor. Ela continua contando que perdeu um duelo contra ele. Isso surpreende a matriarca, pois é muito difícil para qualquer artista marcial vencer Helena. Ela pensa no Monte Hua e considera que a pessoa que derrotou sua filha e que disse ser seu pai está agora no Monte Hua. Enquanto isso, no Monte Hua, Robert bate a mão na mesa para enfatizar seu ponto. Ele grita que precisam salvar o capitão e está exagerando, como sempre faz. Ele xinga com raiva que algum desgraçado teve a coragem de sequestrar o capitão deles, e Lee apenas o escuta em silêncio.
Quando ele começa a xingar ainda mais, Lee não entende nenhuma palavra. Então, pergunta a Sunja sobre o que Robert está falando. Sunja diz que não quer traduzir nada porque é só palavrão, então foca no trabalho. Ruben diz que o lugar onde Ser foi sequestrada pode ter relação com o incidente neste planeta. Ela supõe que outras pessoas podem ter sido levadas da mesma forma. Ela diz que é possível, mas não tem nenhuma prova. Sunja interrompe e diz que, na verdade, tem evidências. Ela explica que o fenômeno do desaparecimento das pessoas no planeta Monte Hua é o mesmo. Chama-se teletransporte forçado, que leva a pessoa sem seu consentimento. Ela acrescenta que esse teletransporte unilateral é proibido pela Lei Galáctica. Robert grita de novo que isso significa que todos estão presos em algum lugar. Ele diz que não podem ficar parados e precisam resgatá-los. E desta vez, agarra Lee pela camisa. Lee se vira para Sunja e pergunta o que há com Robert, mas ela apenas se afasta e os ignora. Ela diz a Lee que parece que Robert tem transtorno de estresse pós-traumático do tempo no exército, ou seja, ele tem dificuldade em controlar a raiva quando fica estressado. Enquanto isso, Robert continua a xingar na cara de Lee, ainda segurando sua camisa. Lee olha para ele e manda soltar a camisa. Sunja diz que não adianta, porque quando ele começa, não escuta ninguém. Nosso cara começa a despertar e fala com ele em sua forma de Marshall, o que chama até a atenção de Sunja, porque pode funcionar. Robert prontamente pede desculpas e solta Lee. Sunja apenas os encara sem reação e pensa que Robert poderia ganhar um concurso de controle de raiva. Voltando ao assunto, Sunja diz que há limites para a distância, que o capitão poderia ter sido levado se sofreu teletransporte unilateral. Tecnicamente, é impossível teletransportá-la a longa distância. Então, descartam a ideia de que a levaram para outro planeta. Isso deixa 3 opções. O capitão está no planeta Monte Hua ou em uma das 2 luas. Lee se junta a ela na janela e olha para as luas. Pergunta se ela consegue identificar em qual delas o capitão está. A androide diz que escaneou o planeta Monte Hua e não há sinais de vida, exceto pelo soberano da espada. Então essa opção é descartada. Sobram apenas as 2 luas, Genta e Cyprus. Ela continua que há sinais de vida em ambas as luas. É difícil determinar de onde vêm os sinais, já que as 2 luas estão muito próximas. Lee a encara e pergunta se terão que chutar para seguir em frente. Sunja concorda e pensa por um momento. Ela lembra que o capitão é obcecado por ouro. Como ele é obcecado por ouro, decide escolher a lua dourada, Cyprus. Enquanto isso, ela está completamente errada. Vamos para a segunda lua do planeta Monte Hua, Genta. Em Genta, o Conde Rele ainda encara Serong, que acabou de ser teletransportada para a instalação e não diz uma palavra. Ser pergunta quem ele é, mas ele permanece em silêncio e não responde. O androide pessoal de Richelle escaneia Ser e detecta que ela tem um drive de energia interna externo de 1.44 GB. Também detecta um drive interno ultra denso e de alta capacidade de 3.3 GB embutido em seu corpo. O androide continua dizendo ao Conde que a única arma externa que Ciri tem é a espada eletrônica macia presa na cintura. O Conde Michele finalmente fala e comenta sobre o drive interno de 3.3 GB dela. Enquanto toma uma água com gás, ele comenta que uma caçadora de recompensas insignificante carrega algo que nem sabe usar. Serong pergunta de novo quem ele é e se ele é surdo. Em outra parte do universo, um raio de luz brilha sobre uma muda. A muda parece estar plantada em algo que parece areia e sobrevive graças à luz direta do sol. Um homem muito velho se agacha ao lado dela e observa a muda brotar, apreciando as belezas da vida. Perto dali, o oficial Cho se aproxima do velho e o chama de mestre. Cho chega com uma expressão séria e declara que há um problema que gostaria de discutir. O velho imediatamente diz que sabe do problema relacionado aos eventos no Monte Hua e que sabe que foi encarregado de resolvê-lo. O mestre lhe diz para não agir por impulso, mas esperar até que o botão floresça por completo. Só então ele poderá dizer que tipo de árvore é, se é um poplar ou um salgueiro. Diz que devem esperar até que as entidades por trás do Conde Ritual sejam totalmente expostas, e aí sim poderão atacar com decisão. O mestre lembra que o criou para entender isso, então pergunta se ele não é maduro o suficiente ou se há outro problema. Shu não diz nada, fica em silêncio. O mestre percebe que há outra coisa na mente dele e pergunta o que é, o que teria despertado sua infantilidade.
Cho explica que uma pessoa misteriosa apareceu durante sua investigação. Diz que essa pessoa usou sua arte marcial e alcançou o nível de reverter o fluxo de energia. Ele também diz que essa pessoa conhece sua técnica secreta sexual chamada Técnica da Espada Demon Heart Sura. Enquanto fala, o mestre fica horrorizado. Então Cho hesita em dizer a última parte. Finalmente fala: esse indivíduo alcançou o ápice da maestria. O oficial Cho explica que o problema é que essa pessoa não pertence à sua seita. O mestre, agora sombrio, diz friamente para ele matar essa pessoa. De repente, a muda atrás deles murcha e morre. Parece ter sido pela influência do mestre. Cho pede para ele repetir, pois acha que não ouviu direito. O mestre fica vermelho e exclama que é uma anomalia, um monstro. Então manda que encontre e mate essa pessoa, sem falhar. Parece que os mestres da seita do demônio celestial estão tentando encobrir algo. Não faz sentido para Cho, que apenas fica surpreso e não diz nada. Mais tarde, Cho retorna à sua cápsula de viagem e continua sua missão. A cápsula voa pelo espaço enquanto ele está sentado nela. Logo, ele é recebido na cápsula e sua jornada começa. Enquanto isso, na lua Genta, Sirong pergunta ao Conde Rachel quem ele é de novo e se ele não a ouve. Rachel não responde, apenas ordena que seu androide a verifique e continua bebendo. O androide desaparece atrás dele, mas é porque se move com velocidade relâmpago. De repente, ela aparece atrás de Serion, que ainda olha para o outro lado sem perceber o que está atrás dela. Ela detecta o androide, se vira, prepara um ataque de energia nas mãos e pergunta o que ele pensa que está fazendo. Ao liberar o ataque, o androide parece desaparecer de novo. Desta vez, surge atrás dela e agarra a nuca dela. Esse androide tem habilidades. Sirong percebe a mão que cobre seu rosto. Ela se pergunta como o androide se move tão rápido. Nunca viu nada igual. Rachel diz para ela aceitar e que resistir é inútil. Ele diz que agora fará algumas perguntas e que, se ela responder direito, terá uma vida livre de sofrimento eterno. Seri, cansada da conversa, manda ele calar a boca e empurra o androide. O conde fica alerta com o movimento e se pergunta se ela pode usar a variação adaptativa das artes marciais. Seri pega a espada eletrônica macia na cintura e começa a cortar a máquina. Ela gira a espada, criando um tornado de cortes, mas o androide recua rápido. Ele evita cada golpe graças à sua habilidade de ver e se mover rápido. Encontra uma brecha e avança para tocar a capitã. Chega perto e quase toca Seri, que o vê e aponta a espada para ele. O androide evita todos os cortes e tenta agarrar o braço dela para dominá-la. Conde Ritual diz a Seriong que lutar é inútil porque a máquina tem dados de todas as artes marciais do mundo. Seri continua tentando cortar o androide, mas ele sempre desvia. Ela percebe que é verdade. O robô tem informações de todas as artes marciais do mundo. Nota como a máquina lê seus movimentos com facilidade. Sirong é difícil de derrotar, então continua lutando e diz ao conde para não fazê-la rir. Avança para atacar o androide de frente, mas ele se move para o lado e evita na espada. De repente, a capitã sente um golpe nas costas quando o androide encontra uma brecha para atacá-la. Ele a levanta do chão e a arremessa pela sala. Seri cai de cara no chão, sem conseguir frear a queda pelo impacto. O androide mantém a posição e espera a reação dela para saber como agir. Ser se levanta rápido e empunha a espada de novo. Assume a postura e balança a espada, mostrando que está pronta para a luta. O Conde Rachel continua bebendo sua água com gás, surpreso ao vê-la se levantar tão rápido. A androide mantém os olhos em Sirong, pronta para causar mais problemas. Sirong mantém a postura e espera o robô agir. O suor começa a escorrer. A luta está muito mais intensa do que ela esperava. Ela percebe que seu estilo de luta habitual não vai funcionar. Precisa inventar algo novo. Enquanto pensa, o robô desaparece na velocidade da luz. Surge atrás dela, enquanto Sirong ainda olha para outro lado, mas ela percebe rápido que está atrás dela. Quando a androide tenta agarrá-la, a capitã não se mexe, fingindo ignorar a presença. Quando o braço do robô balança para agarrá-la, Sir Yang desaparece de repente e dá o troco. Ela salta alto, sumindo da vista do robô, que fica perdido procurando onde ela foi. Enquanto gira no ar, ela prepara a espada para atacar na descida. A androide percebe a posição dela e pula para o ataque. Sir Yang usa um golpe marcial chamado Bala e lança a espada direto para baixo como um projétil, esperando cravar o robô no chão. A espada flexível se estica e desce com força mortal. A espada mira o rosto do robô e parecia que o plano de Seri ia funcionar, mas o robô bloqueia com as mãos e desvia a lâmina para o chão. Tudo acontece num piscar de olhos. O robô sobe para agarrar Seriong,
que ainda está no ar. Ele quase pega a capitã, que agora cai de volta ao chão. Como a espada é adaptativa, ela se enrola no braço da androide. Parecia parte do plano de Serong. O robô cria uma onda de calor no braço, querendo ferir o estômago da capitã, que fica indefesa no ar, sem arma. A espada se torce no braço do robô e se redireciona para cima. Muito impressionante. A lâmina flexível se impulsiona para cima, mirando a androide malvada. Logo depois, ela atravessa a cabeça do robô e a destrói. Parece que ele não esperava por isso. A luz na cabeça do robô se apaga. A espada destruiu sua unidade de inteligência. Tudo isso acontece em segundos, enquanto eles caem juntos. O Conde quebra seu copo com raiva ao ver Serong destruir sua preciosa androide. Surpreso, reconhece o golpe usado por Suryung, a adaga, dragão sangrento do céu sombrio, do clã Sichuan-Tang. A androide cai de cabeça no chão, e Conde Heli fica em choque. Serung também cai ao lado dela. Ela se levanta rápido, segurando o estômago pelo impacto da queda e o calor do ataque. Desta vez, é Heli quem pergunta quem ela é. Ser apenas franze o senho com raiva, e não responde. Parece que também está sangrando pela boca. O Conde, ainda chocado, diz que o clã Sichuan-Tang foi exterminado há 10 anos, sem deixar rastros, e pergunta como ela conhece suas artes marciais. Seri não responde, só diz que terá que usar medidas mais drásticas, já que chegou a esse ponto. De repente, ela ativa o drive de energia Giga triplo embutido em seu corpo, que Rachel disse ser complexo demais para ela usar. Ela pensa, em tempos desesperados, medidas desesperadas. O drive se chama Juan-Wu Divine Art Drive, com sistema operacional interno AQI Kios. Ela ativa o drive no máximo. Isso choca ainda mais Rachel, que sabe que a arte divina Juan-Wu é um segredo exclusivo do chefe do clã Tang. E isso só está ficando mais interessante. Seri, agora usando o outro drive interno no máximo, salta com força do chão e manda ele calar a boca. Conde Heli fica parado, observando ela no ar. Pensa consigo mesmo que ela pretende dominar o céu e atacá-lo de todos os lados. Em uma luz verde brilhante, Serion se eleva do chão. Uma explosão repentina libera milhares de flechas verdes e brancas, parecendo um rojão. Rachel continua surpreso ao perceber que essa técnica é a Infin Rain Blossom. As flechas são lançadas simultaneamente contra ele, e ele não parece ter para onde fugir. Perto dali, uma enorme explosão sacode a instalação causada pelo poder liberado por Seri. Voltamos para o navio da matriarca da Espada do Céu Oeste. Dentro da nave, Helena continua contando para a mãe que as circunstâncias de conhecer o homem misterioso de quem ela fala também foram estranhas. Ela diz que chegou ao Monte Hua para receber uma missão de recompensa. Ela lembra que ao chegar lá, de repente, perdeu a consciência e acordou na frente dele. Como sempre, o Conde Heli apenas senta no sofá e a observa em silêncio, com uma expressão amarga no rosto. Helena relata o ocorrido e diz que ainda não entende por que teve que encontrá-lo daquela forma. Ela lembra de apenas encará-lo, e ele fazia o mesmo por um curto tempo, sem que nenhum dos dois dissesse uma palavra. Suas palavras chamam a atenção da matrona da espada, que percebe que o que Helena descreve é teletransporte unilateral. No flashback, o Conde Rachel diz a Helena que não há motivo para surpresa. Ele diz que a chamou ali para conceder seu desejo. Helena o olha surpresa, sem entender do que ele está falando. Ele pergunta se ela não quer ficar mais forte e ver o mundo aos seus pés. Diz que esse sonho é o motivo pelo qual, depois de ganhar o infame título de fantasma de combate de 8 pés, ela até transformou sua nave em uma arena de duelo, buscando apenas batalhas. Ele explica que quanto mais ela se aproximava, mais distante o caminho ficava, levando-a ao desespero e às lágrimas todas as noites, sem esperança. Ele diz que a chamou para lhe dar força, a força para olhar o mundo de cima. Helena admite que o homem parecia saber muito sobre ela. No flashback, ela pergunta quem ele é e do que diabos está falando. Ela menciona que a precisão do conhecimento dele era irritantemente desagradável. Rachel simplesmente se levanta e diz que parece que ela só entenderia se lutassem. No presente, Helena conta para a mãe que decidiram lutar, só havia um problema. Enquanto isso, o Conde Rachel parece ter dominado Sarang, apesar da aparência imponente dela, e a segura pelo pescoço. Helena diz para a mãe que não importava o que ela fizesse, era inútil contra ele. No presente, o Conde Heli segura Sarang pelo pescoço. Suas roupas parecem ter sido queimadas pelo fogo verde de Saong, mas seu corpo inteiro parece feito de metal como os androides.
Sarang engasga com a pressão da mão dele e começa a sangrar pela boca, do mesmo jeito que o Conde Rachel segurou Helena pelo pescoço depois de derrotá-la. No flashback, ele diz que vai torná-la forte, assim como ele é. Diz que fará isso porque ela é sua filha, mas Helena parece bastante cética com essa afirmação. No presente, o Conde Rachel ordena que a Sarang enfraquecida responda a sua pergunta. Promete tornar seu corpo fraco forte, se ela responder. Ele menciona que o único preço é que ela teria que abandonar sua mente inútil. No presente, a matrona da espada fica sinceramente chocada ao ouvir a história de Helena. Helena diz que ele lhe deu algo. De repente, seu corpo começa a brilhar com uma luz azul intensa, o que choca a matrona da espada. Helena conta que foi ele quem lhe deu esse novo poder que ela tem. A matrona apenas encara a filha chocada e percebe que o poder que ele deu se chama Fortificação de Aço. Enquanto isso, Sun-Ja continua sua pesquisa para detectar onde está o capitão enquanto se preparam para decolar. Robert começa a gritar de novo, perguntando por que não estão partindo e pedindo para ela acelerar e mover a nave. Sun-Ja olha para o radar mais uma vez e percebe que algo apareceu de repente no scanner. No scanner, um ponto vermelho mostra que alguém está se aproximando e está perto deles. Sun-Ja para a viagem para a lua Sicurus. Ao notar a nova nave bem na frente deles, aparece uma cápsula que parece pertencer a um membro do clã Demônio Celestial. Ambas as aeronaves param no ar e nenhuma delas sai ou tenta fazer contato. Na nave do Demônio S, Robert pergunta a Sun-Ja o que diabos está na frente deles e pede que ela mande eles saírem para ele não esmagá-los. Sun-Ja diz que não pode fazer isso, e ele pergunta por quê. Ela explica que a nave é um navio de guerra classe celestial, mesmo parecendo pequena, e a nave deles não tem chance contra ela. Ela acrescenta que o pior é que a nave pertence ao clã Demônio Celestial. Robert fica chocado ao ouvir isso, se perguntando o que o clã quer com eles. Momentos depois, o oficial Cho se teletransporta para dentro da aeronave deles, chocando Robert e Sun-Ja. Ele olha para onde Liu está sentado e ignora completamente os outros caçadores de recompensa. Lee nem percebe ele, porque está ocupado tentando usar faca e garfo para comer um pedaço de cachorro quente. Coitado! Ele devia ter usado as mãos mesmo. Cho o encara, embora mal dê para chamar aquilo de olhar, já que os olhos dele são pequenos demais. Ele reconhece imediatamente Lee como a pessoa que viu na tela no distrito. Robert se aproxima do oficial e pergunta educadamente o que leva alguém da seita do Demônio Celestial ao navio deles. Cho não se vira para responder, mas segue em direção ao lugar onde Lee está sentado. Ele diz ao nosso cara que é oficial de primeira classe do Comitê Central da Segurança contra Desastres da Seita do Demônio Celestial e se senta. Ele diz ali para falar à vontade, mas Lee continua comendo e não diz uma palavra. Robert fica surpreso e se pergunta como um moleque pode ser oficial de primeira classe, um cargo altíssimo na seita. O oficial Cho, animado, diz ali que tem um pedido urgente e veio falar sobre isso. Ele pede a Robert para não se meter e continua a conversa com Lee. Cho conta que o cérebro por trás do incidente é alguém chamado Michel Archimond. Explica que ele foi um cientista top e liderou o desenvolvimento de armas militares para um contratante do governo humano. Era um projeto chamado Cidade de Aço. Isso explica a gangue de ferro que os atacou enquanto estavam na montanha. O oficial diz que, por causa do processo desumano de desenvolvimento de Rachel, ele foi expulso e desapareceu. Agora Rachel está escondido aqui, fazendo experimentos em escala muito maior. Enquanto fala, Lee nem olha para ele e continua comendo seu cachorro quente. Cho continua, dizendo que, em outras palavras, Rachel não foi só expulso como disseram, mas recebeu mais financiamento para continuar os projetos em segredo. O oficial Cho diz que suspeitam que os apoiadores dele são facções dentro do exército do governo humano. Quando Lee termina o cachorro quente, pede água para Sun-Ja e ignora tudo que ouviu. Cho o encara, surpreso por ele não responder nada, mesmo depois de toda a informação. Ele se pergunta que diabos Lee é. Robert pergunta se ele acabou de mencionar uma facção militar e se está dizendo que isso é obra do exército do governo humano. Cho confirma e pede para ele ficar fora disso, pois é algo além do que civis podem lidar. Enquanto isso, Sun-Ja dá água para nosso cara, que ainda não fala nada. Robert pergunta a Cho sobre o capitão deles e diz que ele acabou de ser sequestrado. Cho diz que não há nada que possam fazer e que só resta rezar por ela. Robert fica irritado de novo e bate as mãos na mesa. Ele pergunta que besteira é essa, manda ele calar a boca e sair daqui porque vão resgatar o capitão. Diz que não importa quem ele é, não vão deixar passar se tentar impedir.
Lee finalmente fala pela primeira vez e diz a Cho para ouvi-lo. Ele não quer intervir, mas também não vai fazer o que ele mandar sobre o assunto. Lee diz que fica pensando e se pergunta por que ele daria informações tão valiosas a eles, em detalhes. Nosso cara diz que só pode ser porque quer usar eles como ferramentas para fugir da responsabilidade. Lee rosna, dizendo que um moleque, que mal tem um fio de cabelo, está tentando manipulá-lo. Cho responde perguntando quem ele é e o chama de nobre. Lee não responde, mas pergunta se essa é a real razão dele ter vindo. O oficial não responde, apenas fica em silêncio. Lee levanta da mesa de repente e diz que se não for essa a razão, então eles não têm nada a ver um com o outro e nunca terão. Cho finalmente toca no assunto e pergunta se ele tem alguma ligação com a seita do demônio celestial. Lee responde sem expressão que não tem ligação nenhuma. O oficial diz que vai acreditar por enquanto, mas pergunta de novo se ele não tem nenhuma ligação com a seita, só para confirmar. Cho diz que, se for assim, as ações dele a partir de agora não tem nada a ver com a seita, e a seita vai deixar isso claro. Lee nem se vira e diz que tudo bem, então pede para ele sair porque está ocupado. Pouco depois, Cho volta para seu navio e segue seu caminho. Lee o observa partir, parece interessado no oficial, mesmo ele sendo duro. Continua olhando e pensa que é um alívio que ainda existam talentos na seita do demônio. Enquanto isso, Cho segue sua jornada pelo espaço para entender o que está acontecendo. Lee pensa que Cho tem talento, mas ainda é imaturo demais. Eles voltam ao assunto de salvar o capitão, e Robert diz que é hora de agir e resolver isso direito. Sun já concorda, mas avisa que as coordenadas mudaram. Ela diz a ele que, em vez do ciclo lunar que designaram antes, mudou para a lua genta. Agora parece que Cho tem algo a ver com passar as novas coordenadas para ele.